Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem nascer com um ímã de dinheiro, enquanto outras vivem na corda bamba, mesmo trabalhando duro o dia todo? A verdade é que ficar rico não tem nada a ver com sorte ou ter uma colher de prata na boca. E Tony Robbins, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal do mundo, provou isso na prática. Ele não só começou do zero, como construiu uma filosofia de vida, baseadas em regras simples e mais poderosas. O que poucas pessoas sabem é que essas 7 regras financeiras desafiam o bom senso. Eles vão contra o que a maioria das pessoas faz. Enquanto muitos focam em ganhar mais, Robbins ensinou a usar melhor. Enquanto alguns esperam motivação, ele demonstrou como a disciplina é o verdadeiro atalho. Essas ideias moldaram a mente de de milionários, incluindo Tony Robbins. Mas cuidado, esse conteúdo não passa de igual, não é um vídeo motivacional vazio ou conselhos financeiros genéricos. É uma análise profunda do que realmente funciona, com exemplos práticos, explicações simples e um estilo direto. E a melhor parte é que qualquer pessoa pode aplicar essas ideias, mesmo começando do zero. Se você está cansado de correr atrás do dinheiro e quer de uma vez por todas fazer o dinheiro correr atrás de você, então sente-se, respire fundo e se prepare, porque o que você está prestes a descobrir agora pode mudar sua vida financeira para sempre. É engraçado como algo tão simples quanto gastar menos do que você ganha pode parecer revolucionário. Mas veja, essa é uma das primeiras lições que qualquer pessoa rica aprende cedo na vida. E não há segredo milagroso aqui, certo? Quando alguém começa a entender que viver abaixo do nível que seu salário permite é liberdade e não escassez, tudo muda. É como parar de nadar contra a corrente e finalmente começar a remar na direção certa. Pensei, bem, tenho pessoas que ganham 3.000 € e vivem como se tivessem ganhado 5.000 €. Tá? Cartão de crédito no limite, parcelas infinitas, aquela promoção imperdível que aparece toda semana. O resultado foi ansiedade, vida e uma vida que parece um castelo de cartas. No entanto, o contrário também é verdade. Quem ganhar os mesmos 3.000 € e viver com o vermelho 2.000, está plantando um futuro seguro. Você poderá economizar, investir e respirar tranquilo. E isso, meu amigo, é o verdadeiro luxo. Claro, não estou dizendo que você precisa virar monge e parar de tomar café, a menos que gaste R$ 20 e venha acompanhado de um discurso motivacional do barista. A ideia é fazer escolhas inteligentes, como cozinhar em casa, negociar contas, evitar compras impulsivas. Sabe o que mais quer? Tenha uma planilha simples ou use aplicativos como Mobiles ou Organize-se. Não se trata de transformar a economia em realidade, mas de clareza. E quando você estiver tempado a gastar, lembre-se, cada você real que economiza é um voto pelo seu futuro. Mudar essas habilidades para o estoque de emergência é o tipo de decisão que ninguém espera, mas que todos admiram quando os resultados são entregues. E a melhor parte é que isso te dá o poder de dizer proudly não ao consumerismo bobo, não ao estresse financeiro, e sim à liberdade de escolha. Agora, veja como é interessante. Quando uma pessoa começa a economizar mais do que gasta, descobre outro mundo, o mundo do investimento em si mesmo. E é aí que a diversão realmente começa. Antes de qualquer investimento em ações, imóveis ou criptomoedas, há um que vai além de tudo: investir em si mesmo. E não estou falando de gastar muito dinheiro em cursos, é moda só para dizer que você conseguiu. Estou tentando parar, cheirar por dentro e me perguntar: o que preciso aprender para ganhar mais, viver melhor e realmente crescer? Porque entre nós, ninguém vai cuidar da sua evolução. Você não se importa. Você primeiro. É engraçado como a maioria das pessoas corre atrás de uma fórmula mágica para enriquecer, mas ignora o óbvio. Você
é o maior trunfo deles. E quando esse ativo está em boas condições, tudo ao redor começa a melhorar. Quer ganhar mais? Aprenda uma nova habilidade. Você quer se destacar? Leia livros que poucas pessoas leem, como Os Segredos da Mente Milionária ou Pai Rico, Pai Pobre. Quem é melhor comunicado? Faça um curso de oratória ou narrativa. São esses detalhes que adicionam um zero extra ao seu salário ao longo do tempo. Muitas pessoas acham que investir em si mesma é um luxo, mas é exatamente o oposto. É uma necessidade. Você pode começar pequeno, assistindo aulas gratuitas no YouTube, ouvindo podcasts como o Primocast ou seguindo pessoas que compartilham conteúdo de valor real. E quando tiver um dinheiro extra, pense em tutoria, livros físicos, imersão. Conhecimento de qualidade nunca é desperdiçado. É uma semente plantada. Um exemplo prático. Conheço pessoas que começaram a estudar design gráfico na Mintos, em Tosden, o celular com tutoriais, e hoje ele tem uma renda estável apenas com trabalhos freelancers no Instagram. Outras pessoas vão aprender sobre finanças no TikTok e agora ajudarão suas famílias a sair de encrença. Sim, é possível, mas apenas para quem decide priorizar o próprio indivíduo, mesmo antes do salário chegar à conta. E você sabe o que acontece quando você realmente começa a evoluir? O desejo de multiplicar lucros, de descobrir novas formas de ganhar dinheiro, surge quase automaticamente, porque a mente não está mais satisfeita com uma única fonte de informação. Depender de uma única fonte de renda hoje é como andar de bicicleta em uma única roda. Você pode ir longe, mas qualquer pedra pequena pode te derrubar. E não é uma questão de paranoia, não. É sobre ser estratégico, criar múltiplas fontes de receita. É como estabelecer uma rede de segurança invisível. Se um falhar, os outros manterão a posição. E veja, esse título tem um valor que nem todo dinheiro pode comprar: tranquilidade. A maioria das pessoas acredita que precisa de muito dinheiro para começar algo paralelamente, mas a verdade é outra. Às vezes, essa habilidade que parece trivial, cozinhar bem, editar vídeos, cuidar das crianças, ensinar inglês, pode se tornar uma fonte extra de dinheiro. Um amigo meu, por exemplo, começou a vender bolos no trabalho. Hoje em dia, há uma padaria online. E tudo começou com um investimento de R$ 80. O segredo começa pequeno, mas começa. A renda secundária nem sempre vem de ter seu próprio negócio. Também pode vir de renda passiva, investir em fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos. Já é uma forma de fazer seu dinheiro trabalhar para você e, mesmo com apenas 50 por mês, você pode começar. O importante é cultivar esse hábito, enquanto você cuida de uma planta com perseverança e paz. Agora, um conselho: não transforme todo hobby em trabalho, senão você vai acabar exausto. Escolha suas fontes com sabedoria, priorize o que faz sentido e mantenha o equilíbrio. Dinheiro é ótimo, mas liberdade e saúde mental valem muito mais. Crie fontes que desapareçam, não drenem sua energia. E quando o dinheiro começa a entrar de diferentes direções, é hora de aprender com aqueles que já trilharam esse caminho. Porque você pode ir sozinho, mas com os mentores certos, ou vai voar. Você sabia que aquele disse isso? Uma mente vazia é a oficina do bom. Uma mente cheia de conselhos errados não ajuda em nada. Portanto, aprender com quem já chegou onde você quer é como usar um GPS no meio do deserto. Você pode até tentar sozinho tropeçar, cair de cara no chão. Mas quando alguém mostra o caminho com base na experiência real, é como caminhar um caminho à luz para longe. Um mentor não precisa ser um milionário inacessível. Pode ser aquele rosto que constrói um negócio do zero, ou um colega que se torna líder da empresa, ou o mesmo autor como Napoleon Hill, Tony Robbins ou T. Harv Eker. É melhor escolher aprender com aqueles que alcançaram resultados, porque, convenhamos, o conselho de alguém que nunca construiu nada vale tanto
quanto uma proteção de chuva perfurada no meio de uma tempestade. Hoje, é mais fácil fazer isso do que nunca tem acesso a mentes brilhantes. Canais no YouTube como Tiago Nigro ou Natalia Arcuri, cursos online, podcasts como Sócio ou Geração de Valor, livros clássicos como O Homem Mais Rico da Babilônia ou De 1000 a 1 milhão. Simplesmente escolha, engaje-se e absorve como uma esponja. Mas tenha cuidado, mais importante ainda, faça o que consumir e aplicar. Vou te dar um exemplo real. Conheci um garoto que lia um livro por semana, mas nada mudou na vida dele. Por quê? Porque é um lugar para acumular conhecimento, não para mudar, dirigir. Um bom mentor ensina isso também. Menos consumo, mais execução. É uma prática que transforma, não o excesso de teoria. E quando você começa a seguir esses modelos de sucesso, percebe que todos têm algo em comum. Eles não andavam no escuro, tinham objetivos, clareza e um plano financeiro bem definido. Adivinha qual é o próximo passo? Planejar seu dinheiro é como planejar uma viagem. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, embora provavelmente te leve ao inferno. Ter um plano financeiro claro não é algo para pessoas ricas, é para pessoas inteligentes. Trata-se de olhar o dinheiro com estratégia, não com desespero. Quem tem um plano tem direção. Quem não tem apenas anda em círculos. Um bom plano começa com metas bem definidas de curto, médio e longo prazo. Ele pode conseguir viver nos próximos 6 meses, economizar 20 mil em 2 anos ou se estabelecer em 50. Sem objetivos específicos, o dinheiro escapa por entre seus dedos como água. Use ferramentas simples, planilhas do Google Sheets, aplicativos como o Guia Bolso ou até mesmo um caderno antigo, se preferir. O importante é capturar no papel ou na tela o que é na entrada, o que sai e para onde vai. E não faz sentido criar um plano rígido que só funciona na teoria. Deve ser adaptável, realista e, mais importante, executável. Uma pessoa que ganha 2 mil não precisa planejar, como se ganhasse Zeus. Ela precisa aproveitar ao máximo o que já tem. Reduza seus custos fixos, aumente os pesos de tempero e reserve uma porcentagem, assim como você tem apenas 5% para investir. O plano só funciona se encaixar na sua vida. O plano financeiro também funciona como uma bússola emocional. Quando você sente necessidade de fazer uma compra por impulso, é isso que te lembra do seu objetivo maior. Quando você sente vontade de desistir de tudo, é ele quem mostra o quanto você já evoluiu. Um plano bem elaborado não é prisão, é liberdade planejada. E isso mostra que o sucesso financeiro não é uma questão de sorte, mas sim uma questão de escolha consciente todos os dias. E uma vez que você tem o plano em mãos, o fator mais precioso que existe, o tempo, entra em jogo. Saber usar sem desperdiçar é o que transforma um plano em uma conquista. O tempo é o único recurso que, uma vez gasto, nunca retorna. E o mais curioso é que custa o mesmo para todos 24 horas por dia. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que fracassam não é uma quantidade de tempo, mas sim conforme eles usam. É como dizem: me diga como você usa seu tempo e eu te digo onde você vai estar. Em 5 anos. Forte, né? Mas é a verdade mais pura. Aqueles que aprendem a valorizar cada hora do dia como uma forma de fazer nosso trabalho, para criar escolas diferentes. Troque 3 episódios de uma série por um capítulo de um livro. Troque a rolagem interminável das redes sociais por um curso rápido de Excel, inglês ou vendas. E olha, você não precisa se tornar um robô de produtividade. Essa não é a ideia. Simplesmente entenda que o tempo pode ser um aliado silenciosa ou um ladrão invisível. Quer um exemplo prático? Você percebeu que 1 hora por dia equivale a 30 horas por mês. Em 3 meses, você pode aprender uma nova habilidade. Em 6 meses, você pode criar um projeto do zero. E em 1 ano, bem,
Muitas pessoas transformam toda a vida com apenas 1 hora bem gasta por dia. A magia está na consistência, não na intensidade esporádica. O segredo não é fazer tudo de uma vez, mas fazer um pouco todos os dias. Agora, não se engane. Usar o tempo com sabedoria não é só produzir, é também saber quando parar. Descanso faz parte da produtividade. Renovar energia é estratégico e há mais. Quando você usa seu tempo de forma clara, há mais espaço para viver uma vida mais leve, aproveitar sua família, cuidar da sua saúde ou pensar nos seus próprios objetivos. E você sabe o que faz tudo isso realmente funcionar, uma espécie poderosa que parece simples, mas que muta o jogo, a disciplina, porque sem isso, até o melhor plano e o melhor uso do tempo se transformam em pó. Uma verdade é difícil, mas libertadora. A motivação vai e vem. A disciplina permanece. Ela é quem te ajuda a levanta quando você está para baixo. E mais do que força bruta, disciplina é rotina. É aquela decisão diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer fazer. Quer ver um exemplo prático? Acorde cedo para estudar, mesmo que esteja com sono. Economize dinheiro, o mesmo que você quer gastar. Isso é disciplina. Faça a coisa certa, quando a facilidade parecer mais confortável. Agora vamos falar sobre consistência, porque não faz sentido acertar tudo uma vez e depois desaparecer. O crescimento verdadeiro acontece pouco a pouco, dia após dia. Imagine um agricultor que planta hoje, irriga amanhã e depois esquece disso por um mês. A colheita está chegando, é claro. O mesmo vale para seus hábitos financeiros, emocionais e físicos. Perseverança é o que transforma a disciplina em resultados concretos. Você não precisa começar com 100% de perfeição. Comece com 1%, mas todo dia. Você quer criar um hábito de poupar? Economize R$ 5 por dia. Pode não parecer muito, mas é a perseverança que faz esse valor crescer. Você quer estudar um novo idioma? 20 minutos por dia te colocam na frente de 90% das pessoas. O segredo é não fazer muito em pouco tempo, mas fazer pouco por muito tempo e não parar. E veja, ter disciplina não significa viver rigidamente, significa viver com liberdade estruturada. Quando você é disciplinado, sabe que pode aproveitar as coisas boas da vida, sem culpa, sem medo, sem gastar demais. A disciplina gera autoconfiança e a perseverança consolida essa confiança com resultados reais. Mas nothing disso faz sentido se você sempre olhar para o agora e esquecer o depois. Portanto, para realmente querer mudar suas vidas, o próximo passo é entender o valor do longo prazo. A maioria das pessoas quer tudo para o dia anterior: dinheiro, sucesso, liberdade. Mas a verdade é que a verdade é para o longo prazo. Aqueles que sempre buscam resultados imediatos quase sempre tropeçam em seu próprio impulso. E ele acaba frustrado. Quem semeia vagar e com propósito colhe abundantly, porque o tempo é o melhor amigo daqueles que têm paciência. Não é sexy, mas é que realmente funciona. Vamos olhar o exemplo dos investimentos. Aqueles que escolhem jurar em silêncio, mas depois de mim, vem o composto jurar fazer sua magia. R$ 200 por mês, durante 10 anos, em algo simples, como o IPCA do Tesouro ou ações de boas empresas como Itaú ou WIG, tornam-se consideráveis a ativos. E mais importante, esse crescimento está acontecendo sem desespero, sem apostas loucas. Ele vem com uma visão do futuro e perseverança. Isso também se aplica a carreiras profissionais. Muitas pessoas têm um emprego para outro, sempre buscando um salário maior, mas precisam desenvolver profundidade na área. Quando você percebe, fica preso. Aqueles que constroem uma reputação, aprimoram suas habilidades e investem em redes ao longo do tempo, acabam sendo procurados no mercado com salários que realmente fazem a diferença. O segredo é mirar na construção, não na pressa.
O longo prazo também é emocional. Relacionamentos fortes, boa saúde, tranquilidade, nada disso pode ser alcançado tomar atalhos. Tudo exige dedicação contínua, pequenos ajustes diários e uma mentalidade que eu sabia como esperar. Quando você entende isso, começa a tomar decisões diferentes hoje, pensando em não amar e, de repente, as urgências do momento não te controlam mais, porque aqueles que valorizam o longo prazo criam raízes. E quando as raízes são profundas, nenhuma tempestade pode ser destruída. E é aí que reside o verdadeiro poder de enriquecer. Como Tony Robbins, pense grande, faça certo e foque, embora isso realmente importe. Agora que você conhece as 7 regras que fizeram de Tony Robbins um dos maiores nomes da história, quando se trata de riqueza e mentalidade, a questão é: o que você fará com esse conhecimento? Você vai deixar passar como mais um vídeo inspirador que vai desaparecidondo com o tempo? Ou você vai aplicar mesmo que seja só um passo por dia para realmente ver sua realidade financeira mudar? Se você entende a fondói dessas ideias, já vai perceber que não se trata apenas de dinheiro, mas de postura, visão e escolhas. Então eu pergunto, qual dessas regras é a que você mais precisa aplicar hoje? De que maneiras você mais negligenciou seu próprio futuro? Conte pra gente nos comentários. Quero ouvir você. Quero falar com você, porque o crescimento é construído juntos. E claro, se isso fizer sentido para você, assine o canal e ative as notificações. Lá vamos nós direto ao ponto, traçando conhecimento real que transforma vidas. Porque você merece mais do que diz a superfície. Você merece um plano, clareza e, acima de tudo, ação. No fim, quem trabalha com sabedoria colherá abundantly e começa agora.